Então, a primeira parte, o capítulo 1º, o desígnio de amor de Deus para toda a humanidade. E ali nós já começamos, se alguém tem o texto aí, está seguindo pelo texto, ou tem ou está seguindo pelo computador ou celular, podemos começar aí pelo número 20. Essa abreviatura que vai aparecer muitas vezes, CDSI, é Compêndio da Doutrina Social da Igreja, CDSI, número 20, 21. Documentos de igreja, a gente sempre cita os números dos parágrafos. Nós não citamos páginas, citamos o número dos parágrafos. Então, todos os números que aparecerem aí são número dos parágrafos. Então, os números 20 e 21 fala da revelação. Todas as religiões, todas as manifestações religiosas da sua origem tiveram uma experiência religiosa. Mas a experiência do povo de Israel foi uma experiência ímpar. Foi uma experiência diferente. Exatamente porque muito diversa dos povos vizinhos, que experimentavam os seus deuses, faziam os seus sacrifícios propiciatórios para angariar aí as benesses dos deuses, para aplacar a ira, afastar as tempestades, favorecer as sementeiras, etc, etc. Então, o povo de Israel fez uma experiência diferente, porque eles experimentavam um Deus escondido, né? um Deus que eles não viam. E aqui, esse era o grande drama do povo de Israel. Porque muitas vezes eles acabaram descambando para a idolatria, porque queriam ver Deus, queriam fazer imagens, bezerros de ouro e outras imagens para representar a divindade. Mas a experiência do povo de Israel, portanto, foi desse Deus que caminhava com eles, um Deus escondido, eles não viam, mas ao mesmo tempo sentiam a presença desse Deus, ao seu lado, desse Deus junto deles. A Constituição Dogmática Dei Verbum é uma constituição dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II. Eu já aproveito para explicar. Quando a gente fala Concílio Ecumênico Vaticano II, não vamos imaginar o ecumênico como sendo a compreensão que nós temos hoje dessa palavra. Ai, que bacana, né? Quer dizer que no Concílio Vaticano II participaram também pastores de outras igrejas evangélicas, além junto com os católicos. A palavra ecumênico ali no concílio não é nesse sentido. Ecumênico quer dizer que desse concílio participaram todos os bispos da casa. A palavra ecumênico, que vem de oikos, em grego, oikos, casa. Concílio ecumênico, quer dizer que deles participaram todos os bispos da casa. De um sínodo, não participam todos os bispos, são eleitos, conforme o número de bispos do episcopado. É eleito um determinado número. De um concílio ecumênico, participam todos. Por isso a gente usa essa palavra, concílio ecumênico. Todos os que eram bispos titulares ou auxiliares naqueles anos, de 62 a 65, participaram do concílio. Bem, fecha o parênteses. Então, essa Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Ecumênico Vaticano II, no seu número 2, tem uma afirmação bonita que diz que Deus, ele quis se revelar através de acontecimentos e palavras. Acontecimentos e palavras. Os acontecimentos confirmam as palavras e as palavras iluminam os acontecimentos. E a mesma Dei Verbum vai dizer que nós temos uma única palavra de Deus. Palavra de Deus. Essa palavra de Deus é viva, que é a fé viva da igreja, que a gente costuma chamar de tradição. Então, o Vaticano II, da Dei Verbum, fala a palavra de Deus, que é a fé viva da igreja, e Deus fala através dessa fé viva da igreja, e a palavra de Deus escrita nas Sagradas Escrituras. Deus fala através das Sagradas Escrituras, como também através da fé viva da igreja. E a Dei Verbum, portanto, falando desses acontecimentos e palavras que se fecundam mutuamente, apresenta aqui o compêndio
o acontecimento do Êxodo. Está aí no número 20, 21, né? Vocês vão encontrar esse acontecimento do Êxodo, especialmente esses versículos que está citado aí, que são paradigmáticos para a doutrina social da igreja. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra onde corre leite e mel. Deus, portanto, que se envolve, não fica em cima do muro, não fica olhando o mundo com um binóculo lá de cima, não fica lá no Monte Olimpo, como ficavam os deuses gregos. Às vezes, davam um passeio entre os mortais, tinham um caso e deixavam um semideus aqui entre os mortais. O Deus do qual o povo de Israel fez a experiência, portanto, é um Deus que quis se envolver com o seu povo, viu a sua miséria. Como diz lá o comecinho que nós lemos ali sobre o compêndio, ele se sensibilizou com a miséria do seu povo e se mobilizou para minimizar essa miséria. E como resposta a esse Deus libertador, vem a aliança. Aliança, um compromisso que o povo então assume com o seu Deus. A gratuidade dessa presença, diz aqui o número 22 do compêndio, eu estou aqui lendo, se alguém tem, pode ver o número 22, a gratuidade desse agir divino, historicamente eficaz, diz aqui o compêndio, historicamente eficaz, porque o povo foi liberto do Egito, o povo foi conduzido pelo deserto, o povo foi levado para uma outra situação, diz aqui, a gratuidade desse Deus acompanha constantemente o compromisso da aliança, como resposta a esse amor de Deus. E essa aliança depois, ela forma certas cláusulas através do chamado decálogo, os 10 mandamentos que o povo recebe lá no deserto. Um caminho de vida para o povo, condições seguras para uma vida liberta do pecado. Esse decálogo leva a um compromisso social, porque nós vamos encontrar lá no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico, vocês têm aí as citações, o chamado direito do pobre. Qual que é o direito do pobre? É o direito daquele que nada tem. É o direito daquele que nada tem. Aqui está uma concepção de justiça que contrasta com a concepção de justiça que nós temos hoje em dia. A justiça, muitas vezes, é visto como dar a cada um aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. Tá, mas e aquele que não tem, que não possui nada? Como é que fica? Então, existe um direito do pobre que é acentuado na Sagrada Escritura. Esse direito do pobre, ele se concretiza no chamado ano sabático, a cada 7 anos, e no ano jubilar, a cada 7 semanas de anos. Portanto, no 50º ano. Nesse ano sabático, nesse ano jubilar, aí então as terras eram devolvidas para os seus donos, os bens eram repartidos, os pobres, a pobreza era extirpada do meio do povo para que houvesse sempre uma sociedade igualitária. E o compêndio, no seu número 25, os preceitos do ano sabático e do ano jubilar constituem uma doutrina social inútil. Inútil. Essa expressão inútil quer dizer em gestação, um projeto daquilo que seria, né, a doutrina social. E depois todo esse direito do pobre foi assumido pela pregação profética, vai dizer aí o mesmo número 25. Os profetas, especialmente o profeta Amós, né, sabemos como que o profeta Amós, ele foi um profeta que pregou muito a justiça social. Os primeiros 5 livros da Bíblia, e a gente chama esse conjunto de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, se baseiam no Êxodo e favorece aqui o direito como instrumento útil para a construção de convivência mais igualitárias,
Diz que o objetivo das leis é favorecer uma sociedade solidária em cujo meio não deve haver nenhum pobre, Deuteronômio 15, 4, e em vista disso, apresenta aquilo que hoje nós chamamos de direito social, uma série de direitos sociais. Empréstimos sem cobrança de juros ao irmão empobrecido, limitação do tempo de servidão, sendo que essa muitas vezes nasce da impossibilidade da pessoa honrar as suas dívidas, pagamento pontual do salário ao assalariado, estabelecimento de um dia semanal de descanso, dízimo trienal para favorecer a sobrevivência material dos mais necessitados, ata de divórcio para a esposa que está sendo repudiada pelo esposo, amor ao imigrante, enfim, são uma série de direitos sociais que vamos encontrar no Pentateuco, mas especificamente nos Deuteronômio e no livro do Levítico. Bom, damos um passo aí para o Novo Testamento. Em Jesus Cristo, nós temos o cumprimento desse projeto de Deus, desse sonho de Deus para a humanidade, desse desejo de Deus. A Bíblia utiliza a palavra Sedec para falar desse projeto de Deus, a mesma raiz da palavra Sedacá, justiça. Portanto, o projeto, o sonho de Deus é esse mundo solidário, igualitário, em que não há pobres e necessitados. Esse é o sonho de Deus. E Jesus veio, então, realizar esse desígnio de Deus. Jesus veio cumprir esse desígnio de amor do Pai. Dos números 28 a 33, nós temos aqui os parágrafos que falam, enfim, da atuação de Jesus. Lá na sinagoga, Lucas número 4, 18 a 19, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E aí ele continua dizendo: para libertar os pobres, anunciar aos cativos a redenção, anunciar o ano jubilar, aquele ano em que todas as dívidas seriam perdoadas, em que a justiça social seria restabelecida. Portanto, Jesus é esse rosto misericordioso de Deus. Ele coloca-se na linha desse cumprimento, diz aí o número 28 do compêndio. Jesus se coloca na linha do cumprimento, não só porque cumpre o que tinha sido prometido e que, portanto, era esperado por Israel, mas também no sentido mais profundo de que nele, Jesus, se cumpre o evento definitivo da história de Deus com os. Então, Jesus veio cumprir neste sonho, realizar esse sonho de Deus. Cumpre-se esse projeto amoroso, gratuito de Deus para com a humanidade. Jesus anuncia a misericórdia de Deus para com todos, mas especialmente, como vemos aí pelos evangelhos, aqueles que eram mais vulneráveis e excluídos do seu tempo. Pasmem, por questões cultuais. Alguns eram excluídos. E Jesus, então, se dirige, né, preferencialmente para esses grupos de pessoas. Aqui podemos ver por essa tabela, alguns ali na parte da esquerda. Em primeiro lugar, os doentes, porque achava-se que a doença era causada por causa do pecado, ou da pessoa, ou então do pai dele, ou do avô dele, ou do bisavô dele, ou do tataravô dele, até a quarta geração. Achava-se que a doença, sofrimento, etc., era causada por causa do pecado. E eu até lamento dizer que até hoje há muitas pessoas que pensam semelhante. Eu, como padre, quantas vezes já não escutei as pessoas dizendo: ai, padre, o que eu fiz para estar sofrendo desse jeito? Como se o sofrimento fosse causado pelo pecado. E sempre tem um ou outro aí meio avoado que fica mandando rezar pelos antepassados, fazer sacrifício pelos antepassados, que é por causa de pecado dos antepassados, enfim. Mas esse grupo dos doentes, portanto, especialmente os leprosos, que eram aqueles quase que mortos-vivos na sociedade de Israel, Jesus tinha uma atenção toda especial para eles. Cura essas pessoas, especialmente, e aqui um destaque para isso, Jesus toca essas pessoas. Por que é importante o toque? Não é só questão de Jesus fazer uma cura à distância. Fica aí, eu vou te curar daqui mesmo. Não, Jesus fazia questão de tocar no doente. E por que tocar no doente? Porque achava-se que a doença era causada pelo pecado. E se você toca no enfermo, você se contamina, não com a doença dele, mas com o pecado dele. Então Jesus fazia questão de tocar nas pessoas. Tocava nos leprosos.
Eu sempre penso, gente, e talvez vocês também podem até achar o mesmo, eu sempre penso que aqueles leprosos que Jesus curou, se Jesus não os tivesse curado, eles iriam embora para casa felizes da vida. Porque alguém me tocou. Sabe-se lá há quanto tempo aquele leproso não recebia um toque no seu ombro. E Jesus impunha as mãos sobre eles, tocava neles. Se eles não fossem curados, ficariam muito felizes. Quanto tempo? Porque não sentiam a proximidade das pessoas. Portanto, Jesus tinha essa deferência toda especial para com os enfermos. No Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo, Marcos é o mais antigo, é o primeiro, e serviu até de base para Mateus e Lucas. No Evangelho de Marcos, dos 17 milagres, que lá são narrados, 14 são curas. 14. Para dizer, portanto, da deferência, da predileção que Jesus tinha para com os enfermos. Outro grupo aí, os publicanos, né? Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, dentre os quais Mateus, que foi até chamado por Jesus para ser discípulo, Zaqueu, que Jesus foi à casa dele. Jesus, então, convive com essas pessoas, que eram consideradas pessoas de má vida, de má fama, mas Jesus estava junto com elas. Sua presença leva essas pessoas à conversão, como no caso de Zaqueu, o próprio Mateus, que se tornou discípulo de Jesus e evangelista. Outro grupo, as mulheres, como em geral no Oriente, sempre um passo ou dois passos atrás do homem, sempre em segundo plano, em segundo lugar, mas especialmente as prostitutas, que também eram consideradas publicanas, isto é, pecadoras públicas. E Jesus tinha, assim, uma liberdade muito grande, conversava com elas, elas seguiam a Jesus. Jesus tinha seguidoras, né? tinha discípulas, discípulas que o seguiam, curava, perdoava. Tem diversas citações para dizer, então, também dessa predileção toda especial que Jesus tinha para com esse grupo que era tão excluído lá do seu tempo. E, finalmente, aí o outro grupo também bastante excluído era as crianças. As crianças eram invisíveis até os 12 anos. A partir dos 12 anos, aí se tornavam visíveis perante a lei, perante a sociedade judaica, iam pela primeira vez ao templo, mas até os 12 anos eram invisíveis. E Jesus, no entanto, né, tinha também essa predileção, abraçava as crianças, abençoava, propunha as crianças como modelo para os seus discípulos, algo que era impensável naquele tempo, de um homem, e não só um homem, um rabi, um mestre, prestar atenção em crianças. Então Jesus realmente, ele, vamos dizer assim, ele quebrou todos esses tabus, né? Mas ele fez isso por quê? Porque ele veio para realizar aquele plano, aquele sonho de Deus para o mundo, para a humanidade. E Jesus, então, começou a pregar essa misericórdia. E aqui vem um conceito ético-teológico muito importante, e o Papa Francisco gosta muito de utilizar essa expressão misericórdia. A misericórdia que tem duas faces, digamos, né? Tem uma face da misericórdia que ela é voltada para o perdão, né? Misérias cordes, ter o coração voltado para as misérias, sejam as misérias materiais, sejam também as misérias humanas e morais. Então, às vezes a gente fala da misericórdia, Senhor, misericórdia, tende misericórdia. Só que existe o outro lado, né, que é as misérias materiais. E a igreja tem as chamadas obras de misericórdia corporais, obras de misericórdias espirituais. O Papa Francisco, nesse documento aí, Misericordes Vultus, número 15, foi a bula de abertura do Ano da Misericórdia, em novembro de 2015, que terminou depois em novembro de 2016. Ele, se referindo a Mateus 25, 31 a 45, ele diz: não podemos escapar às palavras do Senhor com base nas quais seremos julgados.
Mateus 25, 31 a 45. Certamente vocês conhecem. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu era nu, você me vestiu. Eu era estrangeiro, você me acolheu. Eu não tinha onde morar, eu era sem teto, você me abrigou. Então diz, não podemos escapar essas palavras com as quais seremos julgados. Portanto, são palavras que correspondem às chamadas obras de misericórdia corporais. Dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Eram 7 obras de misericórdia. Em 2016, no encerramento do Ano da Misericórdia, o Papa Francisco acrescentou mais uma 8ª obra de misericórdia: cuidar da criação. Agora nós temos 8 obras de misericórdia corporais e 8 obras de misericórdia espirituais. A 8ª obra de misericórdia espiritual, que foi acrescentada no encerramento do Ano da Misericórdia pelo Papa, é louvar ao Criador. E aqui tem uma citação da Gaudete et Exsultate, esse último documento do Papa Francisco, sobre a santidade no mundo atual. Aliás, um documento lindo, gente. A gente vê muito falar, sede santos, sejam santos, missão sede santos e tal. Mas o que significa ser santo nos dias atuais? É simplesmente imitar, inclusive fisicamente, os santos, São Francisco e outros santos? O que significa ser santo hoje, afinal de contas? Fazer jejuns, ajoelhar em milho, usar silício, essas coisas, usar correntes. O que significa ser santo hoje? Esse documento do Papa Francisco sobre a santidade no mundo atual é um documento maravilhoso, que eu recomendo que vocês, se tiverem possibilidade, vocês encontram no site do Vaticano ou podem adquirir, que vocês conheçam. Então ele diz lá, e eu destaco aqui o número 106 e 107, ele diz lá, uma frase bombástica. Ele diz, os atos de misericórdia são mais importantes. Atenção que esse grifo é meu, não é do documento, eu quis destacar isso. Os atos de misericórdia são mais importantes que os atos de culto para demonstrar o nosso amor a Deus. Os atos de misericórdia são mais importantes que os atos de culto para demonstrar o nosso amor a Deus. Essa frase, que não é do Papa Francisco, é uma frase de Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, é uma frase de Santo Tomás de Aquino, gente. Olha que atualidade que tem essa frase. Os atos de misericórdia são mais importantes que os atos de culto para demonstrar o nosso amor a Deus. Por isso que nós vamos ter muita surpresa se chegarmos no céu. Vamos ter muita surpresa. Nossa, eu nunca vi fulano na missa, o que ele está fazendo aqui? Ou aquele cara eu nunca vi na igreja, o que ele está fazendo aqui? Os atos de misericórdia são mais importantes que os atos de culto para agradar a Deus. E o inverso. Nossa, cadê fulano? Não saía da igreja, não está aqui. Onde é que ele foi? Isso aqui é para a gente pensar. Leia lá, que certamente ajuda a gente a fazer quase que um exame de consciência. Não quer dizer que nós vamos agora também não ter nenhum ato de culto ou de piedade, obviamente não. Mas sabendo que muito mais importante do que os atos de culto e de piedade é ser misericordioso. E aí vem algo que é fundamental para a Igreja da América Latina, que é a opção pelos pobres. E o documento de Aparecida, nesses números que estão aí citados, número 392 e 396, diz, a opção pelos pobres ela está implícita na fé em Jesus Cristo. O Papa Bento XVI disse, ele falou que não dá para você acreditar em Jesus Cristo e não fazer opção pelos pobres. A opção pelos pobres já deu muita briga em anos passados. Falava que era coisa de teologia da libertação, que é o quê? Mas o Papa falou isso aqui. Quando ele faz isso aqui, ele quebrou a perna de muita gente que tinha esse discurso. Porque não foi qualquer um que falou, foi o Bento XVI. A opção é impossível você seguir Jesus Cristo e não fazer essa opção. Por quê? Porque essa opção está implícita, diz ele, implícita na fé em Jesus. E deve atravessar transversalmente nossas estruturas e prioridades pastorais. Quer dizer, antigamente,
Opção pelos pobres parece que era coisa só das pastorais sociais. Todas as pastorais e movimentos, de alguma forma, deveriam contemplar esta opção. O reino de Deus é o tema central da pregação de Jesus. Esse reino já presente entre nós, ainda não em plenitude, mas já está entre nós, esse reino, presente entre nós, com seus grandes valores. Quais são os grandes valores? 4. Vocês têm escrito aqui. Os 4 grandes valores do reino: vida, justiça, paz e verdade. Os 4 valores do reino. Quando nós promovemos esses 4 valores, nós estamos antecipando o reino, embora parcialmente, antecipando o reino de Deus entre nós. Nós estamos ensaiando o reino de Deus. Se o reino de Deus se instaurar entre nós, que a gente não sabe quando será, né? Se nós já estivermos ensaiando esses 4 valores, vida, justiça, paz e verdade, nós iremos entrar nessa grande apresentação, desse grande alto que é o reino de Deus. Se não estivermos ensaiando, seremos pegos de calça curta. Ou então, se nós formos antes, né? Pode ser que antes que o reino venha até nós, a gente vá até ele. Então é importante a gente sempre estar ensaiando esse reino. O Papa Francisco disse essa frase, logo que ele foi eleito Papa, numa entrevista, e depois essa frase apareceu, aqui vocês têm embaixo aqui, na Evangelii Gaudium, número 183. Ele diz: eu quero uma igreja pobre e para os pobres. É um grande sonho, né, do Papa Francisco, desse abençoado Papa, pelo qual nós devemos rezar sempre. Aliás, ele sempre pede: rezem por mim, rezem por mim. Quero uma igreja pobre e para os pobres. Essa frase também não é do Papa Francisco. Ele foi buscar essa frase lá com São João 23. São João 23, quando fez o discurso de anúncio da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, no dia 11 de setembro de 1962, que a igreja, ela deve ser aquilo para a qual o seu fundador desejou que ela fosse. Isto é, uma igreja dos pobres. Essa questão, igreja dos pobres, é uma expressão de São João 23. João Paulo II não usa a expressão igreja dos pobres, mas São João Paulo II diz: os pobres deveriam se sentir em casa na comunidade cristã. E a gente pergunta, será que nós estamos, né, como igreja? Isso aí serve como meia-culpa nossa, um exame de consciência nosso, comunitário, eclesial. Será que os pobres sentem-se em casa na comunidade cristã? São acolhidos? O Papa falou, São João Paulo II, disse isso na Novo Milênio in Neunte, número 50, esse documento no início do novo milênio. A pessoa humana. Primeiro que a gente vai destacar, que o compêndio aqui destaca, é a questão da trindade, o amor trinitário. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é comunhão de pessoas, também nós somos seres duais, não dualistas, corpo e alma. Não, nós somos seres duais, somos semelhantes ao nosso Deus, nós somos, em primeiro lugar, nós somos uma comunhão de físico e espiritual, de interioridade e de materialidade. Isso está presente em nós, somos seres duais, somos uma comunhão. E também somos comunhão entre nós. Por isso que qualquer tipo de individualismo vai na contramão daquilo que nós somos pelo batismo. Imagens de Deus, batizados na Trindade. Essa gravura que vocês têm aqui, meu mundo está certo. Né? Há pessoas que têm essa vivência absolutamente individualista. O meu mundo estando certo, e quando muito da minha família também, o resto para mim não me interessa. Então, esse tipo de atitude é ir na contramão daquilo que nós ontologicamente somos. Seres, pessoas de comunhão e de relação. E o número 34, então, vai dizer que o ser humano ele está em relação com os outros, ele tem uma dimensão comunional. A individualidade é algo que deve ser sempre buscada, é algo que deve sempre ser exercitada, a individualidade. Cada um é de um jeito, cada um de uma maneira, devemos respeitar as individualidades. Individualismo não. O individualismo é ir na contramão daquilo que nós somos como imagem e semelhança de Deus. A salvação, aqui nós já falamos mais num aspecto
espiritual, o número 38 aí do compêndio, a salvação ela tem uma dimensão universal, porque a salvação ela atinge o cosmos e tem uma dimensão integral, porque a salvação ela atinge a pessoa toda, não é só a alma da pessoa que foi salva. A salvação chega a todas as dimensões da existência humana. Atinge o cosmos e atinge a pessoa na sua integralidade. Se houver vida em Marte, lá também chegou a salvação de Jesus. Não foi só o planeta Terra, como diz aí. A salvação ela é universal. Ela abrange o cosmos. E é integral. Não é só a minha alma que é salvo. Eu, esse composto físico, espiritual, com a sua interioridade, eu é que fui atingido e resgatado pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua doação na cruz. Aqui tem uma gravura da década de 50, década de 60, salva a tua alma. E aí a frase completava, e o resto será salvo. Então, claro que é um tipo de antropologia e de forma de pensar que hoje nós respeitamos, não queremos condenar o passado, porque seria anacrônico a gente condenar o passado com o olhar do presente, mas que para a nossa reflexão atual não serve esse tipo de compreensão. Portanto, a integralidade da salvação, diz aí o número 38 do compêndio. Esta universalidade, essa integralidade da salvação, diz o número 40 do compêndio, são os fundamentos teológicos da responsabilidade ética para com o próximo e para com a criação. Porque se o outro, ele foi salvo por Jesus, se o outro, ele é importante para Jesus, então quer dizer que esse outro que foi salvo por Jesus, que é importante para Jesus, também deveria sê-lo para mim. Não importa quem ele seja. Hoje nós temos alguns tipos de discurso que está aí na cabeça de muita gente e, lamentavelmente, até de pessoas da igreja, tipo, bandido bom é bandido morto. Direitos humanos são para humanos direitos. Não importa quem é a pessoa. Não importa quem é a pessoa. Essa pessoa pode até não aceitar a salvação em Jesus, mas Jesus a salvou. Portanto, nós temos esse fundamento ético com a nossa responsabilidade para com o próximo. Claro que quem cometeu algum delito deve pagar pelo seu delito, mas nas formas da lei, dentro de um Estado de direito, respeitando-se a sua integralidade, respeitando-se tudo aquilo que ele é merecedor como ser humano. Não podemos cair no tempo da barbárie, né, da barbárie. Isso aí, lamentavelmente, há pessoas que apostam nessa barbárie ao invés de apostar nesse tipo que é mais uma vingança da sociedade, que propriamente punir o delito que alguém praticou. Aí vai continuar os números 43, 44, dizendo, não é possível amar o próximo sem um empenho firme pelo bem de todos e de cada um, e um cuidado com a criação. Então está aqui no parágrafos 43 a 44. Não é possível amar o próximo. Como que eu vou dizer que eu amo o próximo? Mas só aquele que é bom para mim? Só aquele que eu acho bonitinho? Só aquele que me ajuda? Só aquele que faz o que eu quero? Só aquele que pensa igual eu penso? Isso não é amar o próximo. Sem um empenho pelo bem de todos, não apenas de alguns, e também do cuidado com a criação, para com a questão ambiental. Na minha opinião, dentre as muitas mazelas desse governo atual, a questão ambiental é a mais lamentável. Enfim, então veja, não é possível amar o próximo sem um empenho firme pelo bem de todos e também o cuidado com a criação. Vamos para o último ponto desse primeiro capítulo, que é, então, o desígnio de Deus e a missão da igreja. Começamos aí com uma citação do samaritano. Eu não gosto de dizer bom samaritano, porque daí a gente vai dizer que tem maus samaritanos. Eu costumo dizer o samaritano solidário, né? Aquele samaritano que parou para acudir aquele homem que estava caído à margem da estrada. A igreja recebeu a salvaguarda da dignidade humana. Cuida dele, na volta eu te pagarei. A igreja é o hospedeiro. Naquela historinha que Jesus conta, do samaritano que acode aquele que estava caído na beira do caminho e depois entrega essa pessoa machucada numa hospedaria e diz para o dono da hospedaria, cuida dele e dá uma parte. Quando eu voltar, eu vou pagar o que você gastou a mais.
aquele hospedeiro é a igreja comunidade cristã, que recebeu então de Cristo essa missão de cuidar desses mais vulneráveis. Uma coisa curiosa numa ordenação episcopal é que é confiado aos bispos o cuidado dos pobres. Tem um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre os bispos, que é Christus Dominus, que diz: aos bispos é confiado particularmente o cuidado para com os pobres. Não é à toa que os bispos, lá em Medellín, depois em Puebla, fizeram a opção preferencial pelos pobres. A igreja não é o reino de Deus, claro, ele diz aí o compêndio número 50, mas está a seu serviço. E a comunidade dos discípulos deve ser fermento de redenção e de transformação. Deus em Cristo redime não só a pessoa individual, mas também as relações sociais. Transformar as relações sociais. E aqui vem uma expressão, né? Transformar. Tem um teólogo espanhol que ele diz que os cristãos são excelentes enfermeiros, cuidam, que é uma beleza, das consequências dos males sociais, mas são péssimos médicos. Aqui está algo que nós cristãos devemos avançar um pouco mais, na questão da transformação social. Aí tem algumas frases, né, que a fé, ela necessariamente é transformadora. Jesus usa uma metáfora. Você diz para essa árvore: arranca-te daqui, atira-te no mar, para dizer que a fé tem essa possibilidade de transformar as realidades. A doutrina social da igreja falava muito timidamente da transformação das estruturas, mas foi acontecendo um avanço nessa compreensão. E aí eu fiz um pequeno retrospecto de como que foi avançando essa mentalidade de transformação social no âmbito da própria doutrina social. Pio XI falava da restauração e aperfeiçoamento da ordem social, mas não era bem ainda aquilo que hoje nós compreendemos como transformação. Papa Paulo VI, São Paulo VI, já usou a expressão mudança das estruturas. Popular o Progresso número 31, que ele dizia que muitas vezes vem de forma revolucionária, mas que é melhor sempre a gente aproveitar os meios democráticos para mudar as estruturas. João Paulo II já usa uma linguagem mais teológica. João Paulo II fala de pecado social e estruturas de pecado, na exortação apostólica Reconciliatio et Penitência, número 16. E, na Centésimos Anos, número 39, ele diz: é dever do cristão mudar as estruturas que obstaculizam o reino de Deus. Se tem alguma coisa atrapalhando o reino de Deus, Centésimos Anos, número 39, é dever do cristão remover isso que impede do reino de Deus possa acontecer entre nós, mesmo que parcialmente, mesmo que em forma de ensaio, mas que o reino de Deus possa ocorrer entre nós. E o Papa Francisco, nosso querido Papa, no encontro com os movimentos populares lá na Bolívia, ele disse: se é assim, insisto, digámo-lo sem medo, queremos uma mudança real, uma mudança de estruturas. Este sistema é insuportável. Não o suportam os camponeses, não o suportam os trabalhadores, não o suportam as comunidades, não o suportam os povos e nem sequer o suporta a terra, a irmã mãe terra, como dizia São Francisco. A transformação social, portanto, né, que todo cristão é chamado a promover, e que responde a todas essas exigências do reino de Deus, não está estabelecida nas suas determinações concretas, uma vez por todas. Quer dizer, não tem receita pronta. Por isso que é preciso conversar muito. Então diz, né, que não está estabelecida, não temos receitas prontas e acabadas. Mas, diz o número 53, 55, é uma tarefa confiada para a comunidade cristã, que deve, então, pensar, elaborar, discutir, conversar, etc., a partir das inspirações do Evangelho. Nós, né, que temos essa dimensão da fé, motivados pelo Evangelho, motivados pela doutrina social da Igreja, de pensar no outro mundo possível, uma outra economia possível, começar isso ali, pensar globalmente e agir localmente, como a gente costuma dizer, e começar com pequenos projetos, pequenos ensaios, pequenas coisas, começar a colocar nossa gotinha de água no incêndio, né? Começar a colocar nossa gotinha de água, não vamos fugir do incêndio.
igual aquela historinha que certamente todos conhecem, no ensejo da floresta, um passarinho no bico, jogando a gotinha de água dele, os animais grandes. Você acha que vai apagar esse incêndio? Você acha que vai acabar com esse incêndio? E o passarinho diz, eu pelo menos estou fazendo a minha parte. Você acha que fazendo esse pequeno projeto aí com o pessoal da sua comunidade vai mudar o mundo? Eu pelo menos estou fazendo a minha parte. Então nós precisamos, né, acreditar realmente nisso. Não tem receitas prontas, mas é a comunidade, como diz aí o número 53, 55 do compêndio, que vai debater, refletir e propor pequenos projetos, pequenas atividades para antecipar o reino de Deus entre nós. E o número 58, que é um número que eu gosto bastante, diz ali, o agir humano na história é, em si mesmo, significativo e eficaz para a instauração do reino de Deus. Olha só, o agir humano é importante, é significativo, resulta em alguma coisa. O Papa Francisco diz, todos nós deveríamos nos preocupar em deixar esse mundo um pouquinho melhor depois que a gente passasse por ele.